9h06, 9h06, marcando a Rádio Nova Sumaré, agora sim, com o nosso amigo o Nunes. Ô Nunes, e você é presidente, também faz parte, não é, da organização do movimento de emancipação, não só de Sumaré, do Estado, mas também do Brasil, né, Nunes? Também do Brasil. Nós estamos aguardando a Dilma, não sei ainda se ela vai fazer um lançamento da hora que ela for sancionar a lei, se ela vai chamar a gente lá ou não. Estamos aguardando ainda, porque ela está meio assim preocupada, né? Mas no Senado, né, ô Nunes, vocês acompanharam lá no Senado, passou, não é? E agora aguardando apenas a sanção. Mas vocês estão uma expectativa boa de que a presidente sancione, né? Tranquilo, né? Temos até a certeza praticamente, porque a Dilma já deu 2 entrevistas, né? Uma em Pernambuco e outra no maior jornal de Belo Horizonte. E ela se posicionou totalmente a favor, até porque nós tivemos o colóquio federativo, onde o esqueleto da lei é da Dilma, e é onde ela não abre mão das regras da lei, né? E os requisitos que tem que ter para poder emancipar. A partir do momento que a Assembleia Legislativa der um posicionamento positivo, quer dizer que aquela cidade, aquele distrito que vai se emancipar, ele está preparado, ele tem condições financeiras para se sustentar, viabilidade econômica, socioambiental, tudo. Então, não tem como acontecer aquela farra do passado, né? Acabou. Agora é o contrário. Até queria falar um pouquinho sobre a lei. Pois não, Nunes, porque é o seguinte, muita gente quando fala se aprovou a lei no Senado, só fala-se em emancipação. Mas essa lei ela traz uns detalhes muito importantes. Vou passar um pouquinho só para você ver. Quando você fala em criação, quer dizer que é a emancipação de municípios, né? Aí é a criação, você está criando um novo município. E na lei fala que preferencialmente que seja distrito, mas pode ser lugarejo, pode ser... Tem vários jeitos de se emancipar, só que tem que ter um mínimo de 20% de casa, de núcleo já construído, né? E aí você tem a incorporação. Quando você fala incorporação, é a completa integração de um município pré-existente a outro município, né? Aí você vai incorporar a outro município. Você quiser, porque no passado teve a farra e tá indo mal das pernas, quiser voltar a ser cidade, a ser distrito de novo, Hortolândia quiser voltar a ser distrito, ele vem, incorpora Sumaré e volta a ser de Sumaré de novo. Correto. Nunca mais Hortolândia vai querer isso, imagina. Ah, sim, sem dúvida. É só um exemplo, né? E fusão, tem a fusão. Fusão é o seguinte, quer dizer que 2 municípios não querem mais existir, Sumaré e Hortolândia. Vamos extinguir os 2 municípios e formar um só com a nova personalidade jurídica. Isso pode fazer também, nessa lei está assim. E o maior problema que nós temos no estado de São Paulo, nós temos 54 pedidos, é o de desmembramento. É onde, na questão de Paulínia, que tem, as pessoas estão lá 14, 20 quilômetros. Perto de Betel, lá Betel, entre Campinas. Mareta Dian, lá, sabe? Então eles estão a 14 quilômetros da cidade, e mato, plantação, né? Não tem nem como ir água, esgoto lá. Correto. E eles estão a um palmo de Paulínia, estão emendados junto com Paulínia. Então eles querem desmembrar, fazer o distrito deles, a bairro deles, Mareta Dian, a pertencer a Paulínia. Isto é o desmembramento que precisa dessa lei, da aprovação dessa lei, para que o nosso Brasil possa prosseguir. Pra você ter uma ideia, a Hortolândia, que tem 22 anos, tem problema de desmembramento, tem problema de divisa. Tem gente que está morando em Hortolândia e pertence a Campinas. Tem gente que mora em Campinas e pertence a Hortolândia. Correto. Uma emancipação que aconteceu há 22 anos e já tem problema. Então tem que acontecer essa lei, essa aprovação tem que ter. Para regularizar esses casos, né? Exatamente. A Dilma falou, é necessário. O Brasil não pode ficar parado. O Brasil tem que andar, tem que crescer e tem que desenvolver. E para isso tem que ter esse projeto aprovado, onde ele contempla todos esses 4 requisitos, né? E um deles é a emancipação, e a emancipação, quando é feita com responsabilidade jurídica, financeira, ambiental, aí ela se traz crescimento e desenvolvimento, tanto para a cidade mãe como para a cidade filho. Agora, ô Nunes, nós estamos falando de desmembramento, mas no estado aqui de São Paulo,
quantas cidades, você tem esses números aí, cidades que estão aptas, não é? Que pediram não, porque vai ter que estar tudo em ordem, como você disse. Não basta somente pedir para querer emancipar, tem que preencher os requisitos, vamos dizer assim. Hoje, no estado de São Paulo, quantas cidades você acredita que está preparada para se emancipar, Nunes? Veja bem, Vila, no estado de São Paulo, nós temos 75 pedidos de emancipação na Assembleia Legislativa. Ah, tá. 75 Pedidos, né? pedidos. Veja bem como era a farra do passado, né? Isto ainda é esses pedidos do passado, de quando foi proibido, antes de 96, a emancipação. E nós, como Associação do Estado de São Paulo, temos um levantamento e apto a passar hoje seria 8 distritos, 8 vilarejos conseguem se emancipar. Só 8. E 3 eles têm, assim, estão na porta de entrada, porque no censo passado eles estavam com 10.800, 10.700 de habitantes. E hoje já deve estar com 12 mil. Se for pedido uma recontagem, já tem 12 mil habitantes, então eles podem chegar a atingir, chegar os requisitos da lei. Entendi. Então, podemos chegar até 11 já de início. Não, mas veja bem, eu estou fazendo essa pergunta porque se a gente pegar o estado de São Paulo com 645 municípios, criação de 10, 11 municípios, vê que não é farra de criação de municípios, não é, Nunes? Não, agora é seriedade. De primeiro se emancipava porque uma pessoa que é muito influente, amigo do deputado, ele pedia e emancipava. Né? E hoje não, hoje é emancipação política, mas tem regras e tem prazo para a Assembleia Legislativa fazer os trabalhos que tem que ser feitos, as viabilidades e ver se aquele distrito atende os requisitos que vai ser criada a nova lei. E eles têm prazo de 180 dias e tem que dar uma posição. Se eles der uma posição que contesta, que os líderes da região sabem mais ou menos como está a situação. Sim, claro. Se for uma posição mentirosa, a gente pode contestar juridicamente e, se provado, ainda dá um processo ainda. Então, as coisas assim mais sérias. Político tem que ser mais sério, tem que tratar a política com mais seriedade, para poder o nosso Brasil, nossa cidade, poder andar melhor. Enquanto ficar com essas farras de emancipações e de desvio de dinheiro, tem que ir gente pra cadeia, tem que mudar essas leis. O Brasil tá caminhando, Vila. É uma democracia que ela vai lenta, o Brasil é meio lento, mas assim, tá indo para a seriedade. Ô Nunes, agora trazendo aqui para Sumaré, e a região então da Ariacura, ela está preparada. Eu até acompanhei no noticiário que você andou conversando com os vereadores também, andou falando com os vereadores que representam também a Ariacura, é isso? É isso, até a diretoria sempre me cobrou, Nunes, precisa chamar os vereadores a participarem. Eu sempre falei, gente, é cedo, nós precisamos conversar com as autoridades que representam a nossa região Cura, mas nós temos que ter certeza de uma coisa, nós temos que ter lei. Enquanto não tem lei, a turma falava assim, o Nunes é louco, o Nunes participa disso aí, fica perdendo tempo em Brasília, isso nunca vai acontecer. Aí até um vereador amigo nosso falou assim, eu cheguei de manhã na Câmara e falou assim, ô vereador, você viu lá? Fizeram a maior besteira do mundo, aprovaram no Senado. As pessoas não acreditavam que isso ia acontecer. Gente, o Brasil não pode ficar omisso da lei, tem que ter a lei. Ela é difícil, ela é rígida, mas tem que ter. Ela não é boa para os emancipacionistas, mas ela tem que ter. E é difícil? Mas vamos fazer conforme a dificuldade. Então, essa conversa com os vereadores, convidei todos os 5 vereadores da região Cura, mandei um convite pessoalmente a cada um. E todos participaram, foi muito proveitosa a reunião, todos concordam, porque se é melhor para o povo, se a gestão vai estar mais próxima do povo, se nossos investimentos vai estar mais próximo do povo, claro que todos os políticos são a favor, né? E eles querem o melhor para o povo. E assim vamos fazer, vamos nos unir agora, unir as forças, né, as forças políticas, para que cada vereador pegue o seu deputado do seu partido e fortaleça lá na Assembleia, né? E aí a gente vamos nos unir para que consigamos fazer a regulamentação no Estado para podermos fazer... Tem uma coisa, essa lei, ela pede 20%
dos eleitores da região interessada em emancipar. Lá, então, já fez. O Nunes já tem todos os levantamentos. Nunes, a região que está querendo se emancipar, que é a região da área cura, aqui, a área cura, para quem. Porque tem gente que mora no João Paulo, mora no Pissarro, não sabe a área cura. A área cura, ela tem os bairros mais conhecidos, não é? O Bom Retiro, Jardim de Nadai, o Parque das Nações, o São Judas Tadeu, não é isso? Aclimação, Bandeirantes 1, 2, esses bairros, esses e tantos outros bairros, não é? Eu estou citando apenas aqueles mais conhecidos. Eles fazem parte da chamada área cura. Essa chamada área cura, quantos habitantes tem hoje, Nunes? Então, para protocolar na Assembleia, a gente já tem um processo na Assembleia Legislativa, né? Que nem tem lá 75 processos. Todos estão parados. Correto. Para esses processos dar procedimento, continuidade, aprovação da nova lei, eles continuam parados. Precisa-se atender aos requisitos da lei. Um dos primeiros requisitos tem que ter 20% dos eleitores da região interessada em se emancipar. Então eu já fiz um documento, um requerimento, pedindo ao cartório eleitoral a quantidade de eleitor da região cura. E já peguei ontem esse documento, assinado pelo juiz, 34.456 eleitores. Caramba. Só na área cura. Então está passando de 70 mil habitantes. Sem dúvida. Então 34 mil e... Vamos pôr 34.500, daria 7 mil assinaturas. 7 mil assinaturas, porque a lei diz o seguinte, tem que ter 20%, certo? Então nós já vamos começar o trabalho de pegar a assinatura, já está na internet, já está no site da emancipação, no Face. E eu já marquei reuniões com o padre, pastor, a gente vamos trabalhar junto com a comunidade, porque a comunidade, as igrejas evangélicas e o católico, eles são a favor, porque eles apoiam o povo, que é o que é melhor para o povo, né? E a divisão, eu nem digo divisão, eu falo a emancipação, né? Ela traz benefício à população. Isso é provado, não é o Nunes que está falando, isso é provado por pesquisa do Estado, da União, de outros países. Então, na verdade, todas as igrejas apoiam, abrem as portas para a emancipação, para os líderes levar os seus projetos. Então nós vamos estar junto com a comunidade para pegar essas assinaturas para protocolar na Assembleia Legislativa. A partir do momento que você protocola na Assembleia Legislativa as assinaturas, aí o seu processo tem 180 dias para ser analisado e pedido plebiscito e tudo. Então, é um caminho difícil desde o início. É verdade, não é mole não, viu? Não é fácil não, porque você pegar 20% de assinaturas, e tem que ser assinaturas assim, não é assinar. Você tem que pôr o nome, data de nascimento, título de eleitor, porque tem que ser da área cura. Endereço. Porque tem muita gente que mora na área cura, vota no Centro Sumaré, ou vota em Campinas. Sim, não isso, pode. isso. Só tem pode que ser aquele que tem título. Morador e eleitor, não é? Com endereço ali da região mesmo, né? Sim. Da área cura. Esses 20%, porque a Assembleia pode ir lá e averiguar um por um. Correto. Então tem que estar certinho, nós temos que fazer uma coisa muito séria, muito boa, mas assim eu acredito que é bom para Aracura, é melhor ainda para Sumaré, é melhor ainda para o povo de Sumaré, a população de Sumaré, porque nós vamos ficar com um pedacinho lá longe do centro de Sumaré, né? E nós, é igual um filho que casa. Ele vai construir a casa dele. Ele vai fazer tudo na casa dele. Vai montar os móveis, vai trabalhar para comprar seu carrinho. É a mesma coisa a emancipação de uma cidade. Sumaré já tem a sua Câmara, o seu vereador. Então eles já estão constituídos. Eles vão só se manter com aquelas verbas que ele tem. E nós, com a verba que nós temos, nós vamos ter que construir a nossa cidade. Mas mesmo assim, o sangue novo, a vontade, o ânimo de crescimento, de desenvolvimento, que vai melhorar para o nosso povo, nós sonhamos com essa emancipação. Ô, Nunes, e a cidade, como é que é? Já tem nome, não? Já houve, assim, uma escolha de nome? Foi falado alguns nomes, caso fosse criada hoje?
Tem vários nomes que foi votado pela internet, tem 100 nomes, mas os mais votados... Os mais... Isso, em primeiro lugar ainda está até hoje o Vitória Paulista. Ah, o nome Vitória Paulista. É do senhor Seu Saulo, né? Ele é um sonhador, lutador, ele trabalhou sozinho na emancipação na época, depois se juntou conosco. Ele sonha com a Vitória Paulista, ele diz que é a vitória dos paulistas, né? Então é bem provável que ele tá com força e ganha essa força aí. É, o Vitória Paulista. E todos os municípios, o processo... todos eles, de todos os municípios do país, eles serão encaminhados às respectivas assembleias legislativas e são as assembleias que vão analisar caso a caso, o Nunes? Sim, porque todos os estados do Brasil tem que regulamentar. Na verdade, a gente vai alterar a Carta Magna, a Constituição do Brasil. Agora não tem mais proibir emancipação. Aí os estados regulamentando, e o governo federal montou uma força-tarefa para fiscalizar essas regulamentações dos estados, para que não tenha mais aquelas farras, né? Porque diminuir o total de população jamais. E também tirar o plebiscito, que tem que ser na cidade inteira envolvida, também jamais. Isso está na Constituição, tem que cumprir. É porque antigamente o plebiscito era só no distrito que queria emancipar. Agora tem que ser a cidade inteira. Isso que eu ia falar, para o ouvinte que está... Como é que vai funcionar esse plebiscito? Qual é o processo do plebiscito quando, vamos dizer que a Assembleia votou, vamos pôr dia tal, o ano que vem, um exemplo, o ano que vem vamos ter plebiscito em Sumaré. Como é que vai ser, como é que vai funcionar? Por isso que eu digo pra você, tem gente que fala, é complicado, tem gente que fala até na internet, mas vai criar mais prefeito, é farra de emancipação. Gente, não é nada disso, gente, a coisa é séria, é melhor e está aprovado. Então, assim, a partir do que a Assembleia Legislativa, ela aprovou, se ela aprovou, gente, se ela aprovou todos os requisitos que tem na lei, é porque está apta a ser uma cidade e não vai prejudicar a cidade-mãe, gente. Então, as duas vão estar bem. As duas vão continuar juntas, amigas como mãe e filho, né? E a partir do momento que ela faz isso, aí ela tem que divulgar nos maiores meios de comunicação do município, do estado, e tem que fazer a sua divulgação que ela está apta. A Assembleia tem que fazer isso. Aí vem o pedido de plebiscito. E na lei diz o seguinte: preferencialmente que seja em ano de eleição. Ou para deputado federal ou para estadual. Tá, se você conseguir, pode ser que faça no meio, no intermediário, mas assim, porque aí tem muito gasto. Quando você usa a eleição, preferencialmente no ano de eleição, aí fica mais barato o plebiscito. E esse plebiscito, a gente vai trabalhar na cidade inteira. A cidade inteira tem que votar e tem que ter 50% mais um. Mas aí que eu digo, quando é bom para os nossos irmãos, quando as igrejas, os padres analisaram e vê que é bom, é melhor para o povo, tanto do centro, tanto da cidade de mãe quanto da cidade de filho, todas as igrejas vão trabalhar, todos os políticos vão trabalhar, e o povo não vota contra o povo. O povo pode votar contra alguns políticos corruptos, mas contra o povo eles não votam. Se é melhor para o povo, por que eu vou votar contra o meu povo? Então isso traz um pouco de tranquilidade para a gente e a credibilidade que a gente tem nesse processo que há mais de 10 anos a gente vem lutando para que tenha essas regras, para que venham essas regras, para que aconteça uma emancipação com clareza, com transparência e não como passado as coisas ruins que trouxe para os nossos estados, cidades devendo, cidade com precária aí, impostos, se mantendo pelo FPM, que é Fundo Participação dos Municípios, né? Então isso é para trazer credibilidade, e assim que emancipar, um exemplo mesmo, nós temos Hortolândia, já está chegando... Arthur Nogueira, já está chegando a nossa arrecadação. Engenheiro Coelho. Sim, aliás, desculpa, Engenheiro Coelho se emancipou de Arthur Nogueira, mas está muito bem, né? Então, esse é o processo, é a família, né? Porque nós emancipamos de Campinas, né? Hortolândia de Sumaré, e assim é. O processo de filiação é o processo de filho, de pai e filho. Nós temos que ser normal. Quando seu filho casa, você não vai brigar ou vai ser contra o seu filho, né? Então nós somos assim, somos uma família. Ô Nunes, mas você, para próximo ano, você acha que não tem tempo viável para a próxima eleição? Porque o ano que vem vamos ter eleição para deputado, para senador, deputado estadual, federal, governador e presidente. Você acha que há possibilidade, de repente, um plebiscito para 2014?
Olha, Vila, nós queríamos muitos, né? Estamos lutando muito há vários anos e eu acho muito difícil. Apesar que o ano que vem é um ano de eleição, nós vamos... Mas vai fluir mais rápido também, né? Isso. A própria Assembleia vai ter, né? Exato, mas assim, a Assembleia do Estado de São Paulo, ela é comandada pelo PSDB, certo? E o senador Luizio Nunes votou contra o nosso projeto lá no Senado. Ele foi, aliás, o único senador que se manifestou claramente, não é? Porque teve uns lá que foi contra, mas ficou em cima do muro. Sabe aquele de voto secreto? Eles ficaram em cima do muro. A Luizio Nunes não. Ele foi o único, claramente, que abriu o voto dele. Ele se posicionou contra a emancipação. Essa pessoa não pode ter mais um voto. Não pode ter mais um voto no estado de São Paulo. Essa pessoa tem que... O povo tem que enxergar isso, porque ele não está contra a emancipação, ele está contra o povo do Brasil. Não é do estado de São Paulo, é do Brasil. É porque tem muita gente que não entende a situação das pessoas no Brasil. Eu tenho um exemplo muito claro que é Castelo do Sonho, que dá 1.100 quilômetros de distância da cidade-mãe. O distrito dá 1.100 quilômetros. Gente, olha o absurdo, gente. 1.100 quilômetros? 1.100 quilômetros. Onde fica que estado é esse? Estado do Mato Grosso. No Mato Grosso tem uma cidade um distrito que fica a 1.100 quilômetros da cidade-mãe. Então, a gente que representa o Brasil, até me arrepia de falar, porque assim, olha, é uma tragédia. Sabe o que tem lá? Lá tem um PSF. O que um PSF faz? Ele previne, ele não cura, ele não te socorre. E como você vai chamar uma ambulância para levar uma pessoa dessa à cidade? Ele tem que ir numa cidade mais próxima, que é uma outra cidade, que dá 80 e poucos quilômetros. Mas ele depende de toda outra cidade. Olha só. E não vai na cidade-mãe, ele não faz um boletim de ocorrência, lá tem assalto, tem mortes como lá. Tem no Brasil todo. E não faz nenhum... Lá é uma cidade modelo, lá não tem criminalidade, não tem nada, porque não faz ocorrência. Ninguém faz boletim lá na cidade-mãe. Quando você tem um filho doente, você coloca no carro e leva na cidade vizinha, que é 80 quilômetros. Não tem uma ambulância para socorrer porque ela não tem como ir andar 1.100 quilômetros. Então, gente, isso nós temos que ver, nós temos que ver os nossos irmãos. Porque a emancipação você tem que analisar caso a caso. Não é porque um lugar você acha que não tem condições de emancipar. Eu vou brigar no Brasil contra, né? Então o Luizio Nunes é equivocado, ele está no passado. O homem tem que ler e ver o presente, né? Porque é o seguinte, o passado teve a farra. O passado existiu a farra no qual eles compactuaram. O PSDB que fez a farra de São Paulo e Minas e Rio Grande do Sul foram os 3 estados que mais emancipou na época da farra. E hoje a coisa é séria, precisa crescer, desenvolver o Brasil. O homem está no passado ainda, não quer que o Brasil desenvolve. Então ele precisa se inteirar mais do assunto, da lei. Ainda dou graças a Deus que ele liberou os amigos do partido dele para votar. E os amigos deles votaram a favor, porque eles conhecem, são as pessoas mais inteiradas. Mas assim, a lei é benefício? Jamais eu posso ser contra, gente. Tá certo, Nunes. Eu quero agradecer muito o Nunes aqui, mais uma vez, participando e esclarecendo a população, não só de Sumaré, mas de toda a nossa região, que é o assunto emancipação. Que o Nunes disse muito bem, às vezes tem pessoas que acabam não se informando de como que vai ser esse processo, acha que simplesmente da noite pro dia vai criar um novo município. E a verdade não é nada disso, é um processo muito burocrático, diga-se de passagem. Nunes, muito obrigado e nós vamos continuar acompanhando este assunto, que é um assunto pertinente para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado e tenha um bom dia, Nunes. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Quem quiser dar uma acessada lá na internet, tem no Facebook o MEC, Movimento de Emancipação, tem lá o site www.queremosumaNovacidade.com.br. Uma boa tarde a todos e faça sua reflexão sobre a emancipação de Sumaré, da Aracura e do Brasil. Muito obrigado, Nunes, líder da emancipação aqui na cidade de Sumaré.